Fala galera, esse vídeo aí a gente vai estar falando sobre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Mas antes de entrar nisso de fato, vamos entender primeiro o que é um vetor, certo? Vetor é uma palavra que vem do latim vector e significa aquele que transporta. Então é aquele que carrega algo, aquele que tem algo com ele. E na física a gente vai dizer o seguinte, para a física o vetor transporta informações de módulo, direção e sentido. Então todo vetor vai ter uma informação de módulo, direção e sentido. Vamos primeiro definir o que é direção. Direção vai ser o eixo onde o vetor está, tudo bem? Vai ser o local mesmo ali, o local no espaço onde ele está. A gente vai dizer que o sentido é a orientação do vetor nesse eixo. Por exemplo, eu tenho um vetor na horizontal e eu posso ter na horizontal da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. O direita para a esquerda ou esquerda para a direita seria o sentido e horizontal seria a minha direção. E o meu módulo vai ser a intensidade do vetor, tudo bem? É o tamanho dele mesmo, quanto ele vale. Enfim, a gente tem algumas representações para vetores. Primeiro a gente vai olhar aqui para representação gráfica, tudo bem? Primeiro eu preciso aqui de um plano e de um vetor desenhado. Então o que acontece? Eu tenho aqui um eixo horizontal e um vetor desenhado. O vetor ele faz um determinado ângulo com esse plano aqui, tudo bem? E ele tem o seguinte, ó. Agora a gente vai colocar as informações de direção, sentido e intensidade na representação gráfica e identificar elas. Como já tinha ido aqui, ó, intensidade na representação gráfica vai ser exatamente o tamanho da setinha. Então isso aqui, ó, o tamanho da setinha, é a minha intensidade na representação gráfica. A direção fica por conta do ângulo. O ângulo que ele faz com qualquer eixo vai ser a direção, tudo bem? E o sentido, obviamente, vai ser a própria setinha. Então, intensidade e o tamanho da seta, direção, angulação e sentido para onde a seta está apontando. Dividir aqui, vamos fazer aqui do lado agora a representação algébrica de um vetor. Aqui é quando você está desenhando, aqui como você escreveria isso no papel. Então, beleza, vamos dizer o seguinte, eu tenho menos 4 newtons x. Vê bem que newton é a unidade de força, que é um vetor, certo? Eu coloquei só para não ficar sem unidade, enfim. O sinal ali vai estar representando o sentido. Ele está indicando então que você está indo no sentido negativo. A direção fica por conta disso aqui, ó. Tá o meu x chapéu nesse caso. Então eu estou indo no sentido negativo de x, certo? Então esse vetor está no eixo x no sentido negativo. E a intensidade fica sendo o próprio número, certo? Enquanto aqui era o tamanho da setinha, aqui vai ser o número. Então ficou aí, ó, representação gráfica de um vetor e representação algébrica de um vetor, beleza? Agora que a gente entende melhor o que é um vetor, vamos olhar para o que seriam as grandezas. Eu sei que eu tenho grandezas escalares e vetorial. Eu vou dar um foco nesse vídeo maior para as vetoriais, então vamos olhar o que são as escalares primeiro e passar rapidinho por elas. Grandeza escalar. Você vai dizer que é toda grandeza que atendem a somas algébricas, ou seja, ela não precisa de informação de direção ou sentido, ela só tem módulo. Então, a grandeza escalar não é um vetor, certo? Ela não é caracterizada por um vetor. Exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó. 30 graus Celsius mais 5 graus Celsius igual a 35 graus Celsius. Ponto. Eu posso fazer essa soma direto, por exemplo. Você pode dizer, às 11 da manhã a temperatura era de 30 graus Celsius. Ao meio-dia, com o sol a pino, a temperatura aumentou em 5 graus Celsius. Logo, a temperatura agora são de 35 graus Celsius, beleza? Você pode simplesmente só somar os valores ou só subtrair os valores sem se preocupar com a direção, o sentido ou algo do tipo. O que acontece? Um exemplo disso, os exemplos de grandezas escalares são temperatura, tempo, volume, resistência elétrica, condutividade elétrica, luminosidade, enfim. Se você está no segundo ano, você não conhece resistência elétrica, nem condutividade, nem luminosidade. E se você está no primeiro, você também não conhece essas aqui, você só vai conhecer volume, tempo e temperatura. Mas já dá para entender. Vê um exemplo aqui, ó. Eu não posso dizer, por exemplo, ó, não faz sentido você dizer que hoje o dia está quente, a temperatura deve estar 40 graus Celsius para a direita. Não faz sentido você orientar a temperatura. Dizer que você tem 40 graus Celsius para a direita não faz sentido, certo? Então, as grandezas em que você não pode dar uma orientação, você vai chamar
de grandeza escalar. Você não pode dizer 3 segundos para a direita, você não pode dizer 3 metros cúbicos para cima, não pode, tudo bem? Quando você não puder orientar a sua grandeza, ela é uma grandeza escalar. Agora vamos olhar para as grandezas vetoriais, certo? A gente vai ter aqui que uma grandeza vetorial, então, vai ser aquela grandeza que é representada por vetor. Já que a escalar não era representada por um vetor, a vetorial é representada por um vetor. E ela vai atender a somas geométricas, vê bem? Não é mais soma algébrica. Eu não posso simplesmente fazer 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 nem sempre vai ser igual a 4 quando você está falando de soma geométrica, e a gente vai ver por quê. Em base, não vai ser 2 mais 2 não vai ser sempre igual a 4, porque essa soma depende da direção do sentido além do módulo. Eu não posso somar só o módulo, no caso 2 e 2. Vê bem. Por exemplo, se eu faço isso aqui, ó, 5 mais 3 igual a 8, 5 newtons mais 3 newtons igual a 8 newtons. A princípio, isso aqui parece correto, mas não está. Certo? Se eu estou falando de uma grandeza vetorial, eu não posso simplesmente fazer essa soma. Ela não pode ser feita. Porque a gente diz o seguinte, ó, como a força é uma grandeza vetorial, ela depende de sua direção e de seu sentido. Sendo assim, precisamos ter essas informações, não podemos simplesmente somar os módulos. Aqui, ó, a gente só tinha dado os módulos, essa soma não pode ser feita. Vamos ver aqui como a gente trabalha com a somatória, certo? De grandezas vetoriais. Então vamos ali, ó, calculando o vetor resultante. Lembrando que vetor resultante vai ser a soma de todos os vetores que estão agindo sobre um mesmo corpo, tudo bem? Então, no caso aqui eu vou usar como exemplo força, porque é mais fácil da gente entender força, que você já tem uma noção, tudo bem? Enfim, tá ali o meu corpo, beleza? E ele tem uma força de 5 newtons agindo da esquerda para a direita e uma força de 3 newtons agindo da direita para a esquerda. Vê bem, as duas forças estão sob o eixo horizontal e têm os seus sentidos definidos. Então, eu tenho módulo, direção e sentido. Agora sim eu posso fazer essa soma vetorial. Primeiro eu tenho que dizer qual sentido é positivo e qual sentido é negativo. Eu vou adotar da esquerda para a direita, ou seja, o que estiver apontando para esse lado aqui, sentido positivo. E o que estiver apontando para o lado esquerdo, eu vou adotar como sentido negativo, que é como geralmente a gente adota num plano cartesiano comum, tudo bem? Então, quando a gente for fazer essa soma, ficaria da seguinte forma: 5 newtons mais menos 3 newtons. Então, o que acontece? Esse cara é positivo, então daqui ele positivo. Esse cara é negativo, então na soma ele vai entrar negativo também. Então, você vai ter 5 mais menos 3, que fica 5 menos 3. Então, o vetor resultante, nesse caso aqui, seria 2 newtons. E para onde esse vetor resultante apontaria? Ele apontaria para a direita, que é o sentido onde tem a maior força, certo? Então, eu teria um vetor resultante de 2 newtons para a direita. Outro exemplo aqui. Esse tipo de vetor aqui são chamados de vetores antiparalelos, certo? Ou por que eles são chamados antiparalelos? Porque eles estão em sentidos opostos. Você tinha um para a direita e um para a esquerda. Outro exemplo agora. Ó, eu tenho ali o mesmo corpo, certo? A mesma força de 5 newtons apontando para a direita e uma força de 3 newtons agora também, só que agora ela também aponta para a direita. Vê bem, são as duas mesmas forças, só que agora a de 3 newtons teve o seu sentido invertido. Mais uma vez, considero os sentidos, coloco esse aqui positivo e esse aqui negativo, e como é que vai ficar a minha soma? Se as duas estão apontando para o sentido positivo, vai ficar 5 newtons mais 3 newtons igual a 8 newtons. Agora sim eu posso fazer essa soma, porque eu sei que as duas, certo, estão colocadas no mesmo sentido. Se elas estão no mesmo sentido, elas se ajudam. Então vai ter uma soma aqui, ó, 5 newtons mais 3 newtons. Tudo bem? Esse tipo de vetor aqui é chamado de vetor paralelo, ou seja, eles têm o mesmo sentido de orientação. Antiparalelos são sentidos opostos, paralelos mesmo sentido. Uma coisa interessante também de você saber é que muitas vezes esses vetores antiparalelos podem ser chamados de vetores diferentes, certo? O que seriam vetores diferentes? Seriam vetores, certo, que têm sentido oposto e módulos diferentes. Então aqui você tem 5 newtons, aqui você tem 3 newtons e eles estão em sentidos opostos, logo são vetores diferentes. Beleza, galera? Esses dois casos são os dois casos mais simples de soma vetorial. A gente tem alguns um pouco mais complicados que a gente vai ver agora, tudo bem? Então, beleza. Só tirar aqui
toda essa informação, paralelos e antiparalelos já foi. Agora a gente vai pensar no seguinte, ó. E quando os vetores não forem paralelos ou antiparalelos? E quando eles não estiverem sobre o mesmo eixo, não tiverem a mesma direção? Como é que a gente faz? O primeiro caso que a gente vai olhar é o caso dos vetores perpendiculares, ou seja, eles estão fazendo 90 graus entre si. Eles têm 90 graus entre eles mesmos. Em primeiro lugar, eu vou usar aqui um ponto material. Lembrando que ponto material é simplesmente um ponto de dimensões desprezíveis. Eu vou simplesmente usar um corpo de dimensões desprezíveis aqui, certo? Eu vou ter uma força F1, que eu chamei de 4 newtons, apontando da esquerda para a direita, no eixo horizontal. E eu tenho uma força de 3 newtons apontando para cima no eixo vertical. Então o que acontece? Eles não são mais nem paralelos nem antiparalelos, eles estão em direções diferentes. Como é que a gente vai somar isso aqui? Lembrando que grandezas vetoriais, certo, atendem a somas geométricas, então a gente tem que começar a usar geometria. A primeira coisa que a gente vai fazer é a regra do paralelogramo. Certo? O que é um paralelogramo? É uma forma geométrica composta de dois pares de retas paralelas. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu só tenho um par de retas, que são perpendiculares. Eu preciso traçar agora duas retas paralelas. Está ali a primeira paralela, no caso, essa reta paralela a essa, e está aqui a segunda paralela, essa reta paralela a essa. Quando a gente fecha o paralelogramo, a gente vai ter uma intersecção, que é onde as duas retas paralelas que foram traçadas se encontram. Para definir o meu vetor resultante, eu simplesmente vou ligar a origem dos dois aqui, tudo bem? Com essa parte aqui, com a intersecção. Então fica desse jeito aqui. Nesse momento apareceu aqui o meu vetor resultante, ó, partindo da origem e indo para cá. Um exemplo disso aqui, você pode não estar com isso muito claro na sua cabeça, mas você pode tentar fazer depois. Pede a algum amigo seu, certo? Para empurrar, por exemplo, uma cadeira para a direita e você vai empurrar a mesma cadeira para frente. Vocês vão ver que essa cadeira vai acabar saindo pela diagonal, porque a força resultante de vocês aqui, ó, vai estar na diagonal, beleza? Isso é muito fácil de se mostrar experimentalmente. Quem sabe mais adiante a gente coloca um vídeo disso. Mas enfim, já que a gente vai usar geometria agora, eu vou separar esse triângulo aqui, ó, certo? Se você notar bem, formou-se um triângulo nessa região, então eu posso separar ele facilmente. Note que eu coloquei esse lado aqui azul. Por que eu coloquei azul? Porque aqui eu tinha 3 newtons, que eu tinha representado em azul, e esse lado tem exatamente o mesmo tamanho desse, certo? Eu posso, então, separar esse triângulo ali, tudo bem? Eu posso separar ele, colocar ele aqui mais ou menos, e eu posso representar as forças que estão agindo sobre ele. Ó. Aqui embaixo eu teria a força de 4 newtons, certo? No vermelhinho, a força de 3 newtons aqui, e o resultante, que é o que eu quero encontrar. Cara, se você tem um triângulo retângulo, você tem dois lados e não tem o valor de 1, isso aqui fica muito fácil, né? A gente só precisa fazer Pitágoras. Então tá ali, resultante ao quadrado seria igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então a gente teria que, fazendo as contas todas aqui, nós teríamos que o nosso resultado daria 5 newtons. Então o vetor resultante aqui seria 5 newtons. Note bem, 3 mais 4 e não deu 7, deu 5, porque a nossa soma é vetorial, é uma soma geométrica, ela não atende à soma algébrica, você tem que considerar a orientação deles aqui, certo? Eu considerei a orientação, tracei a resultante e calculei através de Pitágoras. Tudo bem? Beleza, isso aí, vamos lá então. Essa aqui é um caso de soma perpendicular, quando todos os vetores, todas as forças agindo no caso aqui, são vetores perpendiculares, mas e a pergunta é, e quando eles não forem perpendiculares, certo? A gente tem então o caso dos vetores não perpendiculares, que eles fazem um ângulo diferente de 90 graus entre si. Vamos colocar lá nosso ponto material, nosso objeto mais uma vez. A gente tem uma FA de 4 newtons agindo sobre ele e uma FB de 3 newtons agindo sobre ele. Note que eles não estão mais fazendo 90 graus entre si. Eles vão ter uma angulação de 60 graus entre si, certo? Eu coloquei então que aqui se faz um ângulo de 60 graus entre a força FB, entre o vetor FB e o vetor FA, certo? Quando você tiver essa configuração, a gente não vai usar mais a regra do paralelogramo. A gente vai usar o que se chama de lei dos cossenos. Note bem o seguinte, aqui ó, eu estou utilizando a base do vetor, certo? Onde não está a setinha, a base do vetor FA com a base do vetor FB, certo? Por isso que a gente vai utilizar essa regra desse jeito. Da mesma forma, a gente tem que fechar um paralelogramo. Então eu traço uma reta paralela a esta primeira
e uma reta paralela a esta segunda aqui, tudo bem? Então, olha lá, essa paralela a essa e essa paralela a essa. Da mesma forma que a gente fez antes, pega o ponto de intersecção, certo? Une com a origem e a gente vai ter um vetor resultante, um vetor R resultante. Só que agora, como o ângulo não é mais de 90 graus, a gente vai utilizar a lei dos cossenos, que diz o seguinte, ó, a resultante ao quadrado é igual a força A ao quadrado mais a força B ao quadrado mais 2 vezes força A vezes força B vezes o cosseno do ângulo entre eles, no caso aqui o cosseno de 60. Esse cosseno aqui, note bem, esse ângulo aqui é o ângulo entre as forças. Eu só utilizei 60 aqui, porque o ângulo entre elas era 60. Tudo bem? Eu quero que você note aqui o seguinte. Eu tenho aqui, ó, até aqui, ó, dessa metade para cá, essa área que eu estou selecionando aqui, a gente pode dizer que é Pitágoras, certo? Se o ângulo fosse de 90 graus, você só utilizaria isso aqui. Mas, como o ângulo é diferente de 90, você adiciona esse outro termo selecionado ali agora. Nota muito importante, eu estou utilizando um sinal positivo aqui. Lembra que eu falei da questão da base com base? Então, eu estou utilizando um sinal positivo porque aqui está base com base. Se você estivesse utilizando base com ponta, você utilizaria esse sinal negativo. Como assim base com ponta? Se eu tivesse esse meu vetor aqui, ó, essa FA, ao invés de estar aqui onde ela está, ela tivesse aqui, ó, tudo bem? Para calcular a resultante, ela estaria, ó, base dela com a ponta da outra. Para calcular essa resultante aí, eu utilizaria o sinal negativo, certo? Deixa eu só colocar aqui para visualizar melhor. Então, ó, se a FA tivesse aqui, ó, a base dela junto com a ponta da FB, eu utilizaria aqui, ó, nessa região, um sinal de negativo. Mas, como não é o caso, a gente tem base com base, é um sinal de positivo, tudo bem? O que acontece? Agora a gente só vai substituir os valores, vê bem? Ficou assim, ó, r ao quadrado igual a 4 ao quadrado, que era o valor de FA, mais 3 ao quadrado, que era o valor de FB, mais 2 vezes FA vezes FB, vezes o cosseno de 60, que é meio, tudo bem? Então, fazendo todas as contas aqui, multiplicando esse lado e somando com essas potências aqui, a gente teria que r ao quadrado é igual a 37. Fazendo mais uma vez, o resultado seria aproximadamente 6,08 newtons, beleza? Eu esqueci de colocar aqui, cuidado, não esqueçam disso, a unidade, certo? A unidade é newtons, já que eu estou tratando de forças. Qual é a ideia disso aqui então? Vê bem, elas não eram perpendiculares entre si, mesmo assim eu consegui encontrar o resultante. E note o seguinte, quando elas eram perpendiculares, um triângulo formado por dois catetos 3 e 4 teria um resultante 5. Agora tem uma resultante de 6,08. Então, a angulação que você faz entre os vetores também influencia no módulo do vetor resultante. Beleza, galera? Espero que isso aqui ajude. Aguarde o próximo vídeo. A gente começa a falar de decomposição de forças e de equilíbrio de um ponto material. Valeu, abraço!